Esse é o nosso 5.5. São 5 reflexões de 5 minutos, sempre colocadas, disponibilizadas a você às 5h05 da tarde, para que você possa meditar 5 minutinhos e ter a sua vida transformada na prática da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus vai usar essa reflexão de hoje para te ajudar a vencer suas próprias tentações. Eu sou o Galvaro Júnior e tenho uma alegria de estar com você aqui diariamente. O nosso tema, continua lá sobre Jesus na ótica de Lucas, como Lucas apresenta Jesus no seu evangelho. E eu quero falar hoje sobre Jesus e a tentação no deserto. É extremamente importante entender que o homem havia fracassado. O Adão havia entregue e aquilo que foi dado a ele por Deus. E também vimos os filhos de Israel. Tanto Adão como os filhos de Israel é uma referência da humanidade. Eles representam a humanidade de uma forma simbólica. Adão e quando a Bíblia fala dos filhos de Israel. E aqui nós vamos ver Jesus vencendo aquilo que foi a queda de Adão e foi a prova dos israelitas quando andaram no deserto, E é importante a gente lembrar que Jesus se identifica plenamente conosco e logo depois de ter sido batizado, alguém me perguntou por que Jesus foi batizado e Jesus responde ao João, O João nem queria batizá-lo e Jesus fala, não, era necessário que se cumpra todas as coisas. Jesus queria mostrar para mim, para você, a humanidade que ele se identificaria plenamente conosco. Uma vez batizado, foi cheio do Espírito Santo e Jesus então começa o seu ministério público e aí ele é conduzido por esse Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo. E ali o inimigo pensou que era mais um humano que ele iria derrotar. E ele pensou que em toda a história ele tinha vencido os homens. E ali agora Deus poderia ter cometido um erro se tornando homem, porque agora ele poderia ser vencido pelas forças do inferno com as tentações que outros homens na história tinham caído. Mas a gente vai se lembrar. Jesus é levado ao deserto para jejuar e durante 40 dias não comeu, não bebeu e ele teve fome. E aí então o inimigo começa a sua tentação, a sua obra contra Jesus. E uma coisa começa a chamar a atenção da minha vida, para a minha vida e para a sua vida. Quando nós temos fome, somos tentados. E fome de qualquer coisa. Fome de poder, de prazer, de dinheiro, de reconhecimento. Quando nós começamos a desejar coisas, essas coisas podem se tornar tentação e queda na nossa vida se o nosso coração não estiver no lugar certo. E ali o Satanás começa a proposta. Lá diz assim em Lucas no capítulo 4, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias e sendo então tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. No outro momento ele diz, portanto, se prostrado me adorares, toda essa glória será sua. Ele tinha mostrado toda a glória, No versículo anterior ele diz, dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos. Depois levou a Jerusalém, colocou no pináculo do templo e diz, se és o filho de Deus, atira daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a seu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em pedras nenhuma. 3 coisas importantes para a gente aprender. A primeira é que a primeira tentação foi aquela que derrubou os filhos de Israel no deserto, Eles murmuraram no deserto quando tiveram fome e tentaram dar jeito nas suas vidas, saudade do Egito, tantas coisas. E agora, diante da fome, o Satanás vira para Jesus e diz, transforma pedras em pães. E Jesus diz, olha, eu quero te dizer que eu vivo de algo superior e a minha fome não vai fazer com que eu saia da vontade do meu Pai, porque aquilo que me alimenta é toda a palavra que sai da boca do meu Senhor, Não só de pão viverá o homem, é de toda a palavra. Quando a gente entende isso,
nós começamos a nos sujeitar a Deus, entendendo que Ele é poderoso, que Ele nos ama e que Ele cuida de nós. E que nós não vamos tentar atalhos para resolver a fome da nossa vida. Nós vamos atentar para aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Depois ele diz e mostra todos os reinos e fala: se você prostrar, me adorar. A gente poderia dizer, bom, eu não cairia numa artimanha dessa. Se eu reconhecesse o diabo me oferecendo alguma coisa, eu fugiria daquilo. Mas muitos de nós, de forma muito sutil, têm caído nessas armadilhas, têm negociado, porque dizem, bom, mas o que tem? Todo mundo faz. E a gente vai negociando santidade, integridade, bondade. A gente vai abrindo mão de valores pelos prazeres, pelo medo de ficar sozinho, pelas angústias, pelas feridas da vida. E Jesus diz, somente a meu Deus eu adorarei. Adore a Deus. E adorar a Deus não é cantar a Deus lá no nosso culto, né, congregacional, mas é uma vida consagrada ao Senhor. E depois, né, vai lá para o alto do templo e diz, atira e os anjos cuidarão de você. Porque está escrito, de fato, isso é um salmo. E Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele fala para mim e para você, não coloque seu Deus à prova, confia nele, se sujeite à vontade dele, se entregue aos desígnios dele, não resista àquilo que Deus está moldando na sua vida. O pior e maior de todas as tentações foi lá no jardim, onde Adão havia caído. E lá no jardim foi aquele momento em que Jesus reconhece a sua angústia de alma, mas se sujeita ao plano eterno de Deus. Jesus chega a orar dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas em tudo seja feita a tua vontade. Jesus não, se acovardou diante da cruz, mas ele se entregou como um cordeiro para salvar a minha vida e a sua vida. Não permite que a fome e as tentações te derrubem do plano e do propósito de Deus, porque o nosso Senhor é maior. Ele venceu as nossas tentações, para que eu e você possamos saber que também podemos vencer todas elas. Que Deus te abençoe.